Dia essa semana está dando dicas para o Enem 2016. Tem muita gente aí, né, na maratona de estudos intensa. Então hoje eu vou receber aqui no estúdio o professor Márcio Kraus, que vai conversar com a gente sobre a prova de Sociologia e Filosofia. Professor, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bem-vindo aqui ao Bom Dia Paraíba. Obrigado. Essa semana falamos sobre redação, química e agora a prova de filosofia. Para todos os professores eu fiz a mesma pergunta. Essa prova vai dar dor de cabeça para os alunos ou o senhor não aposta nisso? Bem, vai dar dor de cabeça para quem não está levando muito a sério o estudo da filosofia e sociologia. No Brasil, em 1971, filosofia e sociologia deixaram o ensino médio. Foi substituído por a educação moral e cívica. Sim. Mas a partir de 2006, a gente já tem a reinserção da filosofia e da sociologia. A partir de então, o MEC entende que até para dar uma legitimidade à filosofia e sociologia nas escolas, é interessante colocar no Enem. Então, não é novidade. Não dá para pegar ninguém de surpresa questão de filosofia e sociologia. Quando se fala em filosofia, já pensa logo naqueles pensadores antigos que tinham filosofias e tal. Mas tem um gancho atual e contextualizado muito forte nessa prova, né? Com certeza. A gente tem até um certo protagonismo das questões de filosofia e sociologia na prova de humanas. A gente vem numa crescente aí. E, de fato, como você colocou, filosofia e sociologia não estão desconectados da realidade. A ideia do MEC é justamente, através do Enem, fazer com que a filosofia e a sociologia estejam próximas do aluno, justamente buscando uma reflexão sobre as questões sociais, as questões políticas, éticas e por aí vai. Antes da gente ir para os temas propriamente ditos, que o professor aposta que devem cair na prova esse ano, eu queria a sua dica para como estudar a filosofia. É leitura? É individual? É em grupo? Tem alguma estratégia que você acha que funciona mais? Eu acredito, Patrícia, e é uma coisa que eu digo para os meus alunos, que não existe a estratégia infalível. Na verdade, existe aquela estratégia que melhor se adapta para aquele aluno. Evidentemente, esses recursos, estudar em grupo, leitura é sempre fundamental. Agora, no caso específico de filosofia e sociologia, a dica, digamos assim, chave é você estudar os pensadores considerados clássicos. E aí, quando você pega um manual didático, você recorre à própria internet, ou conversando com os próprios professores no colégio, você vai ter, digamos assim, uma referência de quais são aqueles pensadores que são imprescindíveis. Na sua opinião, me diga aí 3. Por exemplo, na filosofia antiga, nós temos 3 que podem ser cobrados e vêm sendo cobrados sempre no Enem. Sócrates, Platão e Aristóteles. Nas últimas 4 edições do Enem, a gente vem acompanhando aí questões sobre Platão e Aristóteles. Esse ano, provavelmente, deve aparecer Sócrates, justamente porque não foi cobrado. Então, o clássico, ele requer uma atenção especial. Procuramos saber o que o professor Márcio acha que vai cair na prova esse ano. Vamos colocar aqui, diretor, para mim, por favor, as dicas do que deve cair. Primeiro, usar o conhecimento filosófico e sociológico na redação. É uma interdisciplinaridade que é característica do Enem. Com certeza. A redação é um ponto assim de desequilíbrio né, no Enem, tanto para o ponto positivo quanto para o ponto negativo. E o que a gente vem observando e conversando com professores de redação, colegas de trabalho, a gente percebe o quanto é importante utilizar um conceito ou um pensador para enriquecer a argumentação. Isso vem fazendo a média do aluno na redação subir bastante. Boa dica. Próxima, para a prova de filosofia e sociologia, estar por dentro da atuação dos movimentos sociais. Super atual esse Exatamente. Tópico. Quando a gente vai lá para o edital do Enem, a gente encontra alguns tópicos, que são justamente esses temas que vão ser cobrados. E movimentos sociais, além de ser atual, é um tema que está dentro do edital. Então, o que me incomoda muitas vezes é que o aluno ele vai prestar o maior concurso público desse país, que é o Enem, e ele não conhece a regra do concurso. E lá está explícito a atuação dos movimentos sociais. Então, além de ser atual, é algo que está lá na regra do concurso. É exigência, né? Próxima dica para a prova, conhecer as principais ideias dos pensadores da Escola de Frankfurt e a indústria cultural. Exato. A gente percebe que, justamente fazendo essa leitura das últimas edições do Enem, esses pensadores não vêm sendo cobrados. E eles são muito importantes, não só por falar sobre a indústria cultural, a importância dos meios de comunicação de massa na sociedade, mas também por fazer uma reflexão sobre a superação da tecnologia, digamos assim, acima da humanidade. É como se a tecnologia assumisse um papel preponderante. E eles fazem uma reflexão crítica sobre isso. Como não vem sendo cobrados nas últimas provas, há uma tendência de aparecer nessa prova. Ótima aposta. Ideias, mais dicas aí para você compreender a política moderna. Isso aí tem que ler muito, assistir muito telejornal, ser muito crítico nesse ponto, né? Além dessa informação, de você estar antenado no que está acontecendo no Brasil e no mundo, a dica para entender bem a política moderna é, mais uma vez, recorrer aos clássicos. E, nesse sentido, os contratualistas. Então, a gente tem sempre a aparição, por exemplo, de Hobbes,
Rousseau ou Locke. Ano passado apareceu o Thomas Hobbes. E aí tem a tendência de aparecer o Rousseau ou Locke. Conhecer os contratualistas, Patrícia, também pode ser um recurso argumentativo para a primeira dica. Porque eles são muito úteis como ferramenta para a redação. Muito bem. Mais uma dica aqui para a gente finalizar. Atenção aos pensadores considerados clássicos. É a primeira dica aqui, também a última para a gente encerrar, porque realmente faz a diferença, né? Tanto na prova quanto na redação. Com certeza. Especificamente, eu gostaria inclusive de reforçar pensadores que vêm assim despontando no cenário contemporâneo. E uma coisa que eu tenho falado para os meus alunos é uma atenção especial com um pensador polonês, um sociólogo muito famoso, chamado Zygmunt Bauman. Então, se você puder dar uma pesquisada, verificar o que esse pensador diz, porque ele tem uma análise, uma leitura da sociedade atual que é muito respeitada, aqui no Brasil e fora do Brasil. Para o Enem, a gente costuma falar muito da importância desses aulões simulados. Isso eu citou muito aqui nos anos anteriores do Enem, e isso pode dar uma base do que vem a seguir. Então, quer dizer, repetir os exames que já saíram é uma boa dica. Repetir é uma boa, mas não tomar as provas anteriores como a regra, né? É importante para você entender o estilo da prova, para você também ir treinando o tempo, né? Porque são muitas questões e o tempo às vezes fica curto. O aluno tem essa responsabilidade de administrar o tempo. Então, se ele está por dentro da prova, se ele entende o estilo da prova, fica mais fácil. Professor Márcio Kraus, de Filosofia e Sociologia, ajudando um pouquinho aí os alunos que já estão engajados com o Enem, as provas no comecinho de novembro esse ano. Muito obrigada, viu, professor? Boas aulas hoje, ao longo do dia. Lembrando que neste sábado tem o aulão Fique Ligado, que vai ser no ginásio Ronaldão, no bairro do Cristo, a partir da 13h. Vão ser 5 horas de aulas de matemática, física, geografia, química, biologia, redação, gramática, História, Filosofia e Sociologia. Para participar, o estudante tem que se inscrever no link que está no nosso site, que é o g1.com.br/pb. E na hora, levar 2 quilos de alimentos que vão ser doados para instituições de caridade. Amanhã, aqui do Bom Dia, continuamos com as dicas, dessa vez de matemática.